Agora esta chamada está sendo gravada. Amado Mestre Jesus, neste momento, Pai querido e amado, estamos nos conectando com a espiritualidade superior, com essa tríade de amor. Pedimos, Pai, que nos dê a graça, Senhor Jesus, de sentirmos a Tua presença mais uma vez, pedindo a ajuda dos nossos mentores espirituais, dessa legião, desses abnegados amigos, trabalhadores do bem, trabalhadores do Cristo, que se façam presente nesse momento. Pedimos a sua ajuda para que nos oriente, abençoando, ajudando cada um, abençoando nosso irmão Alberto, orientando ele nesse trabalho, ajudando-nos a cada um de nós que estamos aqui do lado dessa tela para aprendermos, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para sermos agraciados com mais um aprendizado do teu livro de amor que nos ensina a cada dia nessa jornada terrena, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui. Te pedimos, Jesus, que abençoe cada um dos teus filhos que estão reunidos juntamente conosco, segundo a necessidade de cada coração. Que cada um se sinta abraçado, envolvidos no teu amor de Pai. Abençoa também os nossos irmãos que irão ouvir essa mensagem gravada, aqueles que não puderam participar por algum motivo nessa noite, que eles também possam ser agraciados com a tua luz e o teu amor divino. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, no nome santo e amado do teu Filho Jesus, sê conosco mais uma vez, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aparecida. Oi, Milena, Tânia, Janete, sejam todos bem-vindos, né, bem-vindas. Boa noite. Para o nosso estudo das quartas-feiras, né? Então, lembrando que nesse estudo a gente vai trabalhar 2 livros, o livro dos Espíritos, e na segunda parte a gente trabalha o livro, nós estamos nos livros missionários, tá? Então, vou disponibilizar uma tela com o texto que a gente vai utilizar, que é um livro online que eu pego, tá? E vocês podem fazer uso do seu livro ou acompanhar aqui na tela, tá? A ideia é que quem não tem o livro possa acompanhar aqui conosco, tá? Então, nós estamos trabalhando o livro dos Espíritos, tá? No livro terceiro, as leis morais. Nós estamos na lei de justiça, amor e caridade, tá? E nós vamos trabalhar o item 3, caridade e amor ao próximo. A gente deve finalizar hoje esse item, tá? Que é do capítulo 11, tá? E eu sou o Alberto Lima, tá? Nós estamos nesse formato virtual que permite outras pessoas a ter acesso, né? Não puderam participar agora, ter acesso mais à frente, e que a gente possa contribuir esse estudo para um melhor entendimento do livro dos Espíritos, tá bom? Bom, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e de Caridade, é uma lei só, tá? O professor dividiu em 4 itens, tá? Hoje a gente finaliza o terceiro, que é caridade e amor ao próximo. Então, a última questão desse item é a questão 889. A gente deixou só uma, e o professor pede dar referência a uma outra questão, a gente vai dar uma olhada, para que sobre um pouco de mais tempo para a gente se deliciar com o livro Os Missionários da Luz, né? Então, vamos lá. A questão 889. Estávamos falando sobre a questão da esmola, né? Será correto dar esmola, né? Os espíritos alertam-nos que é melhor a gente dar as condições, empregar aquela pessoa, tá? Mas existe
determinadas pessoas que precisam desse auxílio, né? Então, não é errado dar esmola. O ideal é que a gente crie métodos, meios, a sociedade crie meios para proteger essas pessoas que realmente têm necessidade, tá? Bom, então ele faz uma outra questão. Ele diz, olha, não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Ou seja, não existe pessoas que buscaram essa situação em que hoje vive e que precisam da comisseração pública, precisa da esmola. Será que existe isso aí? É a própria pessoa, ele mesmo foi levado a isso? Ou foi a sociedade que os empurrou para a mendicância, né? O que vocês acham? Eu gostaria de ouvir de vocês, se foi o próprio homem que foi, que buscou essa situação, ou a culpa é do outro, a culpa é da sociedade, a culpa é do capitalista, do capitalismo. Como é na cabeça de vocês? Ou ninguém tem culpa? Como é que é isso aí? Bom, eu creio que há pessoas que vêm nessas condições por necessidades, como eu já ouvi o Raul Teixeira contar um fato, né, de um homem que estava retirando do lixo, e o espírito Camilo falou para ele, né, falou assim, olha, o Raul ia até um restaurante pegar um marmitex para doar para ele, aí o espírito Camilo falou, não adianta, Raul, porque se você fizer isso, ele vai jogar no lixo e vai revirar o lixo para pegar do lixo, porque ele tem essa necessidade. Aí falou para o Raul: olha o nome dessa rua. Aí ele não falou o nome, mas era de um político que tinha sido muito importante, né, que já havia desencarnado, e que levava o nome da rua. Era essa pessoa que veio reencarnado nessa situação de mendigância. Por quê? Porque usou o dinheiro público, né, que podia ter ajudado muitas pessoas em todas as formas que não vamos entrar, né, nesse fato agora, usou mal. Aí ele veio nessas condições. Uma Então, expiação, né? existe, mas um caso de expiação existe sim. Mas não existe pessoas que nascidas numa família, às vezes com estrutura, né, com bens, e ao invés de estudar, se dedicar, vão para os vícios, desses vícios os pais terminam desencarnando, e esses filhos sem estrutura vende a casa, vende tudo que tem, e termina morando na rua. Não, não existe a situação? Existe também. Existem inúmeras situações de fatos, né? Eu citei um, mas existem inúmeros fatos que podem levar a essa situação, sim. Até por causa da sociedade, né? Da falta do preparo da sociedade em si, da O que você base, da colocou, educação, da família. porque você colocou na primeira hipótese ali, do político, né, uma necessidade do espírito, né, passar Sim, por aquela situação. Mas será que é toda desse jeito? Ou a criatura mesmo foi viciosa, se apaixonou pelos prazeres e terminou esquecendo que ele tinha outras tarefas e terminou não cumprindo, e isso fatalmente o levou para a mendicância? sim, para a desgraça moral que a gente está estudando agora, né? No Evangelho. Hum. Leva a uma derrocata, né? Porque o livre-arbítrio, né, é o que a gente tem estudado também, que muitos, né, de nós mesmos chegamos no plano espiritual com muitos débitos. Porque, apesar da espiritualidade amiga, apesar dos benfeitores nos orientarem, muitas vezes vão tirando, né? Tira o carro, tira o emprego, tira a casa, tira a esposa, vai tirando para ver se através do sofrimento a pessoa desperta para a realidade e volte para o caminho. Então, a espiritualidade amiga ainda usa de muitos meios para ajudar, mas a própria pessoa escolhe, é o livre-arbítrio. Tudo bem. Eu acho que os espíritos não vão
muito longe do que a gente estava falando, não, viu, rapaz? Acho que vai ser só nós dois hoje, que as outras pessoas não querem participar. Então, é muito omisso aí. Então, vamos ver o que é que o Espírito de Verdade fala. Veja, olha, sem dúvida, ou seja, há homens que foram parar na mendicância, né, por sua própria culpa. Já, sem dúvida, existe, né? Mas se uma boa educação moral tivesse lhes ensinado a praticar a lei de amor, eles não teriam caído nos excessos que causam a perdição deles, né? Ou seja, será que os pais não erraram, né? Dá a impressão aqui que os pais, os tutores que eram responsáveis por educar essas criaturas, em algum momento vacilaram, né? Não deram a educação moral suficiente. Será que é isso mesmo? Dá para entender assim? Porque nós vamos ver também que existem criaturas que têm uma relativa educação, mas às vezes é só educação intelectual, né? Os valores, como os pais às vezes esquecem, está na batalha para conseguir dinheiro, e esquece de cuidar dos filhos, né? Esquece de dar uma educação moral, de valores, que os fortaleçam para, quando chegar esse momento de provação, né, dos vícios, das paixões, ele pudesse superar, né? Então, ele disse que ele toca na questão dessa educação moral, né? Ou seja, faltou em algum momento, né, aquele reforço que desse base para a criatura não voltar a esse tipo de paixão, não ir para a droga, não ir para o álcool, não ir para o jogo ou para o sexo desregrado, né? Ô, Alberto, mas assim, e quando os próprios pais não têm essa condição? Aí vai ter que o espírito que renasce num ambiente desse, aí ele vai ter mais força ainda de resistir e de buscar outro meio, porque a gente vê também, né, que tem casos em que os pais, eles não oferecem a mínima condição, nem de higiene, nem de, às vezes também são também viciados. Exato. E É uma aí, boa lembrança, Edna. Ou seja, os pais, ao invés de educar para o comedimento, né, o controle, muitos deles, quando estão bebendo, né, bebem na frente dos filhos, oferece às crianças, né? Um absurdo de bebezinho, 2, 3 anos, o pai oferecer bebida, colocar na boca da criança, né? E não tem a mínima ideia de que tendência é essa criança, né? Ou abrir o jogo, ou fumar, né, na frente, ou seja, faltando com a questão da educação moral, né? Então, ele não teve e não está dando as condições para ter que os seus filhos possam ter isso, né? Alberto, mas eu conheci uma família muito próxima a mim, que a mãe era totalmente desregrada em todos os sentidos, inclusive com droga na parte sexual, tudo. O filho dela partiu por esse caminho, o Hélio deve saber de quem eu estou falando. Inclusive, morreu numa morte muito trágica, mataram ele à martelada. E ela também foi morta, e a filha dela, que ela tentou conduzir por esse caminho, não aceitou, saiu de casa, foi morar com uma tia, e hoje ela tem a família dela, tem o esposo dela e uma filhinha. Então, em todos os casos, sabe, não há uma regra geral, né? Então, dentro de uma família boa de bem, pode sair ali uma ovelha negra. E dentro de uma família de ovelhas negras, pode sair uma pessoa de bem. é isso, Exatamente. Ida, a gente vê assim a questão da evolução moral dela, que eu acho que ela tinha mais essa condição, a menina, né, a filha, Sim, sim, enquanto que o filho tinha os seus arrastamentos, né, que sim. no caso Já tinha uma seguiu, né? tendência, né? Uma predisposição a isso daí, né? Isso. Vai, Samir. É, não, que ela acabou respondendo a minha pergunta, que era justamente isso que eu ia perguntar, se não era, nesse caso, um mérito do espírito ali que já se encontrava mais adiantado. Com certeza, né? Se você consegue resistir ao mal, aos vícios, às paixões, né? Demonstra
uma determinação, né, que aqueles outros não tinham. Demonstra um conhecimento, né, daquela situação, e muitas vezes é uma prova que aquele ser, aquele espírito pediu para passar, para mostrar e servir de exemplo para outros, né, que não fatalmente, por você nascer na família que tem vício, você vai se tornar obrigatoriamente viciosa, porque tem a questão da própria vontade, né? Tem que levar em consideração a vontade. Então, se você se deixa arrastar, né, você não foi arrastado, você teve e gostou daquilo. O arrastamento não é irresistível. Você, a criatura, é que gosta daquilo e se deixa levar, tá? Mas ele tem a vontade. Se ele não quisesse, ele não iria para aquele aspecto, né? Então, aí ele remata, ó, é principalmente disso que depende a melhoria do vosso globo. Ou seja, o nosso planeta ele precisa trabalhar essas questões morais, né? A educação moral. Não só a educação intelectual, né? Que já está bem desenvolvida, as escolas, os sistemas escolares, né? Que permite dar educação intelectual. Mas a questão moral, a questão da família, a questão de valores que tem que ser bem melhor trabalhado, né? E, à medida que a gente melhora esses valores, o nosso globo vai também melhorar. Ele pede para a gente olhar a questão 707. Né? Eu trouxe aqui, para a gente ver, passando rapidinho, que a pergunta na 707 é: os meios de subsistência, muitas vezes, fazem falta para certos indivíduos, mesmo ao redor de abundância que os rodeiam. A que devemos atribuir isso? Né? Ou seja, tem pessoas que passam necessidade, tá? Mesmo num ambiente que tem muitas condições para ele crescer. Tem abundância, às vezes, no Nordeste, a falta d'água, né? Aí você vai para uma região que tem muita água, e mesmo assim você não desenvolve, né? A questão que é muito frio, aí vai para outra região que tem calor, né? E a pessoa não desenvolve. Então, a questão dos meios, né, que ele coloca, os meios de subsistência, muitas vezes, fazem falta para ser indivíduo, mesmo ao redor de abundância que eu rodei. Ou seja, tem condições, estão ali, mas o indivíduo não cresce. A que devemos atribuir isso? Né? Esse não crescimento do indivíduo, mesmo nos locais que têm as condições. Tem muito emprego, a pessoa não para no emprego. Né? Uma cidade que oferece muitas condições para a pessoa trabalhar por conta própria, e a criatura não trabalha por conta própria. Né? Aí ele vai dizer, ao egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que deveria fazer, e depois, com muito mais frequência, a si mesmo. Tem o egoísmo? Tem. Mas muitas das vezes a gente não cresce por causa da gente mesmo. A gente deveria se esforçar, a gente deveria buscar se inteirar, se aperfeiçoar, para buscar técnicas. Se eu não sei fazer, eu posso buscar quem saiba fazer para aprender. Né? Muitas vezes tem essa questão da gente mesmo. Aí ele diz, olha, busque e encontrarão. Essas palavras não querem dizer que basta olhar para a terra para encontrar o que deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança. O que Jesus fala, né? A mensagem de Jesus, batei e se abrir-se-á, procurar e achareis, né? Isso, olha, esse buscar e encontrarão não é só ficar olhando, não, ficar caçando, não. Né? É preciso procurar com ardor e perseverança e não com moleza, sem se deixar desanimar diante dos obstáculos, que muitas vezes não são senão meios para pôr à prova a vossa constância e a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, ela também multiplica as fontes de trabalho e os meios de sobreviver. E isso é verdade, né? Ou seja, a gente tem muita necessidade. Né? A necessidade do alimento, não pode ser qualquer alimento. Tem pessoas que têm intolerância a determinados alimentos, a cheiros, né? Então, há muitas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas fontes de trabalho. Tem muito mais profissões hoje do que há uns 50, 60 anos atrás. Né? Ou seja, tem muito mais meio da gente sobreviver do que antes.
Mas é preciso convir que, sobre esse aspecto, ainda resta muito a fazer. Quando ela tiver cumprido sua obra, né, a sociedade, ninguém poderá queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. O infortúnio, para muitos, decorre de eles se lançarem por um caminho que não é aquele que a natureza lhe traçou. Então, o indivíduo quer mexer com poesia, né, por exemplo, ele quer ser um poeta, só que ele não tem a habilidade. Ele não tem habilidade, ele não sabe fazer as rimas, ele não sabe as normas, então ele vai ter dificuldade. Às vezes vai passar necessidade. Quando, se ele se direcionasse a um outro tipo de atividade, né, ele poderia ter mais êxito. Né? Então, que lhe falta a inteligência para ter o êxito. É então que lhes falta a inteligência para ter êxito. Há lugar ao sol para todos, porém, com a condição de que cada um tomar o seu lugar, e não dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios de organização social e nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que se realizou sobre esse aspecto entre os povos mais avançados. Né? Ou seja, existe dificuldade na sociedade? Existe, mas já avançamos bastante. Né? Nós adiantamos muito. Aí ele aponta aqui, ó, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer pelo melhoramento da condição material dos homens. Com relação à condição material, hoje a sociedade, por exemplo, a brasileira, oferece para aqueles que não podem, não têm condições, né, a assistência social. É pouquinho? É, mas existe assistência social. Né? E tem a filantropia, tem órgãos, tem instituições que oferecem cursos gratuitos, né? Tem várias instituições que oferecem oportunidades, né, de um primeiro emprego, de estágios, né? E a ciência também. Né? A ciência, com a produtividade, uma produção, por exemplo, do milho, né, num hectare que a gente escolhia 10, 15 sacas por hectare, hoje vai colher 100 sacas, né? Ou seja, a tecnologia chegou de tal ponto que a produtividade mais que decuplicou, né? Ou seja, mais 10 vezes mais do que há 40 anos, 50 anos atrás. Né? Ou seja, a ciência trazendo os meios para suplantar aquelas necessidades. Então, junta não cessa de fazer pelo melhoramento da condição material dos homens. E, apesar do aumento incessante das populações, e a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada tem de comparável com aqueles de outrora. Ou seja, aqui no Brasil nós tínhamos muito êxodo rural, né? Com as secas, a questão das secas no Nordeste, obrigava muitos nordestinos a ir para os grandes centros do Sul e Sudeste. Hoje a gente praticamente não vê mais isso. Mesmo em época de seca muito brava, mesmo muito prolongada, a gente não percebe esse êxodo rural. Né? As pessoas conseguem sobreviver no local. Ou seja, é o melhoramento da sociedade, é o melhoramento da ciência, da filantropia, nos auxiliando nisso. Tá? Superar esses movimentos até meio exitosos. Então, ele fala da higiene pública, né? Esse elemento tão essencial para a força e a saúde desconhecido de nossos pais. Né? Então, lá na época de Kardec, né, 1850, então, a saúde pública era muito precária. Né? A água era contaminada, né? Muitas vezes não era tratada, hoje não. Né? Então, tem muitos aspectos da educação, lavar as mãos, lavar os objetos, lavar os alimentos, né? Ferver a água, ou seja, um monte de informações que a higiene pública permite uma melhor qualidade, né, de vida. Agora é objeto da solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Em toda parte, a ciência é posta em contribuição para aumentar o bem-estar. Isso quer dizer que já alcançamos a perfeição? É certo que não, mas o que já foi feito dará a medida do que podemos fazer com perseverança, se os homens for bastante sábios para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de progredir. Ou seja, existe dificuldade, a pessoa pode
e parar na mendicância? Pode, tá? Mas muitas vezes é provocada por ela mesma, porque existe a ciência, existe a filantropia, existem projetos e a sociedade se preparando, trabalhando para que essas pessoas não vá para a mendicância. Mas muitos ainda não se preparam, né? Muitos ainda, por conta própria, se deixam levar por esse tipo de situação. Era só um lembrete dessa questão, né, para que ele faz essa correlação da pessoa ser levada à mendicância por sua livre suas próprias forças, né, e as questões em que tem a sociedade por trás trabalhando, né, para que isso não aconteça. Ok? Perguntas, colocações? A gente encerra, então, esse item, né, sobre caridade e amor ao próximo, e o nosso próximo encontro a gente já vai mudar de assunto, já vai para o próximo tópico, que é o item 4. Perguntas? Nada? Tranquilo? Vai, já, Samir. A minha dúvida é o seguinte, você está falando da mendicância e tal, então, assim, a maioria das pessoas que estão nessa condição, na maioria das vezes não é financeiro, né? O problema financeiro é só um sintoma, porque, enfim, a pessoa, às vezes pedindo, até ganha mais dinheiro, mas não consegue sair dessa situação. E aí a gente faz parte da nossa tarefa também trabalhar para ajudar essas pessoas. Então eu queria saber se uma coisa não causava a outra. Eu não sei se eu consegui me fazer entender na dúvida, mas era assim: eu preciso servir as pessoas. Pessoas humildes, pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Mas para que isso aconteça, precisam ter pessoas em situações de vulnerabilidade. Ou seja, é como se uma fosse uma causa para a outra, ou suporte para a outra, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala, quando a sociedade evoluir o suficiente, né, não vai haver mais essas situações. Quando nós tivermos superado o orgulho, a vaidade, o amor próprio, essas situações não deverão acontecer, a não ser que a própria criatura queira ir, né, levado pelas paixões. Por exemplo, você tem um filho, cuida, educa, dá a melhor educação, né, mas chega um ponto, na adolescência, ele descamba para as drogas. Por mais que você faça, por mais que você tenha dado a educação, ele descambou por livre e espontânea vontade, né? Ele se apaixonou pelas drogas, ou pelo álcool, ou pela jogatina, e terminou na mendicância, né? Ou seja, a criatura ela foi levada àquilo, mas ela foi por vontade própria. Ela tinha condições de não ir, ela tinha meios para não ir, mas ela foi para lá. Tá? Tem a situação fática, existem pessoas que moram na rua. Né? Nós vamos fazer o quê como sociedade, como filantropia? Vamos tentar auxiliá-lo, para que ele pense, repense, se não nessa existência, numa outra, ele mude de opinião e saia daquela situação. Tá? Então, ao mesmo tempo que tem a situação fática, que oferece oportunidade para nós trabalharmos em direção ao próximo, que é um meio para a gente de evolução, nós estaremos ajudando e também sendo ajudados. Não necessariamente vai ter sempre pessoa nessa situação. Tá? Em mundos elevados e regeneradores, não tem. E como vamos resolver isso? Né? Como vamos ser bons? Existem outras formas de sermos bons, sem necessariamente estar lidando com essas criaturas voltadas para esse tipo de paixão. Há outras formas, nos mundos mais elevados. A gente continuar sendo bom, orientando, trabalhando no bem, sem que existam esse tipo de criatura nessas situações. Tá? O argumento que você usa seria o mesmo da coisa. Olha, tem crime, né? E para a justiça divina ser aplicada, precisa do criminoso. Não necessariamente. Tá? Se formos sociedade realmente evoluída, aqueles que cometem o crime
vão ter suas formas de se haver com a justiça, né, humana e a justiça divina, sem que necessariamente a gente precise dele praticando o crime. Tá? Não sei se fiz bem a entender nesse aspecto. Se ficou muito truncado, você me Sim. retorna, tá bom? Não, ficou ótimo, obrigado. A gente trabalhou isso no ano anterior, a questão de dar a esmola ou não dar a esmola, né? Se eu estiver dando a esmola, eu vou estar viciando aquela criatura. Aí o Espírito de Verdade vai dizer, olha, a educação seria a melhor forma. Você dá um emprego para ele do que dar a esmola. E a gente levanta essas questões, olha, cuidar, dar de graça à criatura, né, um benefício social para ela, não vai tornar ela preguiçosa, ociosa, né? Aí nós levantamos, inclusive, que há casos em que a criatura ela se recusa a trabalhar. Por quê? Ela está ganhando o benefício social. Oferece um emprego com salário maior e a criatura não quer trabalhar. E quando ela aceita trabalhar, ela só trabalha se for sem a carteira assinada. É um vício? É. Fomos nós que criamos o vício? Talvez sim, porque criamos um benefício e que não se está verificando se realmente aquela pessoa que está recebendo o benefício, ela precisa, porque o benefício é para aqueles que não podem trabalhar. Tá? Aqueles que podem trabalhar, a sociedade tem que criar emprego para ele trabalhar. Se ele vai fazer uso do benefício, é temporário, é até ele achar o emprego. Tá? A gente discutiu bastante a questão da esmola, viu, Samir? Beleza? E aí, gente, mais alguma colocação? Tranquilo? Podemos mudar de assunto? Então, vamos mudar de assunto, vamos para o livro Os Mensageiros. Aliás, desculpa, eu sempre troco o mensageiro. É Os Missionários da Luz, não é isso? É isso, é o costume, né, com os mensageiros. Foi um livro tão bom, mas tão bom que não sai da minha cabeça. Como a gente está começando agora esse, ainda fica, de vez em quando vem a situação. Fátima, você poderia nos localizar qual é o parágrafo que nós estamos? Pronto. Na quarta página, no finalzinho, raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Na quarta página, porque o seu livro é um pouquinho diferente do meu. Tá aqui, eu achei, raiando a ideia, né? Pronto. Uhum. Então, vou só para relembrar para quem está chegando agora, nós estamos começando o livro Os Missionários da Luz. Nos primeiros encontros, a gente falou sobre o prefácio, né, de Emmanuel. Emmanuel é o mentor de Francisco Cândido Xavier, né? Ele coordena esse trabalho de André Luiz, junto com outros mentores. Então, cada livro de André Luiz, ele traz um preceptor, ou seja, um espírito elevado, que vai conduzir aquele estudo, aquelas informações. Então, Emmanuel, ele coordena, ele faz o prefácio dos livros, tá? No prefácio, ele chama a atenção, olha, muitos assuntos são assuntos novos, aí ele diz, olha, se achar muito difícil, ao invés de negar essas informações, faça uma prece pedindo entendimento, né? Faça uma prece entendimento. Então, aqui André ali vai começar um assunto sobre mediunidade, que o título é o psicógrafo. Ele disse que tinha interesse, estava ouvindo uma palestra lá, possivelmente nosso lar, e Alexandre convidou ele a participar de uma sessão com ele. E o André Luiz foi para essa sessão, numa casa espírita, tá? Ele descreve o ambiente como um enorme salão que tinha muitas fileiras de cadeira, mas só tinha 18 fileiras, 18 cadeiras com encarnados. Mas os desencarnados, ele conta que eram centenas. Eram incontáveis os espíritos que estavam naquela reunião. Tá? E eram divididos por
cordões de isolamento. Por grupos eram divididos essa assistência. Ele fala que quando chegou, o palestra estava havendo uma dissertação, uma fala, né? E que todos aqueles encarnados estavam muito concentrados na fala da pessoa que estava explanando, né? E André conseguiu detectar que todos aqueles 18, por estarem muito concentrados, eles emitiam luzes de diferentes tonalidades, conforme o adiantamento de cada um. Então, aquela questão, brilha a vossa luz, que Jesus coloca, né? André Luiz destaca, olha, todos estavam emitindo luzes. E essas luzes, ela extrapolava em 60 centímetros o corpo físico. E depois essas luzes eram direcionadas a tipo uma fonte, aonde eram depositadas as energias que eram captadas ali. Ou seja, possivelmente energia como fluido vital era direcionado para tratamento daquela assembleia que estava lá. Tá? Então, era tipo um reservatório, um armazém em que beneficiaria outras pessoas, principalmente os espíritos ainda muito ligados à materialidade. Então, André Luiz está lá, está escutando, e depois ele é chamado para se aproximar, e ele é apresentado, olha, existem 3 pessoas, 3 espíritos selecionados para se comunicar. Todavia, desses 18 que estão nessa assembleia de encarnados, somente um está em condições de trabalhar como médium. 18, somente um poderia, naquela noite, dar passividade ou trazer alguma mensagem. Então, daqueles 6 escolhidos, selecionados, preparados, ele diz, olha, muitos não vão conseguir fazer isso em semanas, meses, até anos, esperando uma oportunidade de encontrar um médium, de encontrar umas condições ideais para que aquela pessoa possa se comunicar. Daí a gente entender, nas palavras de André Luiz, por que os espíritos não se comunicam à torta e à direita conosco. Os nossos familiares, que já se foram há muito tempo, não dão notícia, né? Ou seja, muitos deles estão tentando, muitos deles estão à procura de maneiras de mandar uma mensagem. Só que não é simples. Não é simples. Por quê? Primeiro, o espírito tem que querer se comunicar. Ah, o meu parente quer se comunicar. Beleza. Então, ele tem vontade, tem interesse. Ele tem que encontrar um médium, uma pessoa encarnada, que tenha a habilidade para percebê-lo e de receber a mensagem dele. Porque muitos percebem, veem, mas não escutam, não tem o contato que permita ele ouvir o pensamento e passar a mensagem. Então, é muito difícil encontrar um médium na mesma sintonia. E depois tem a questão da autorização. Nós vamos ver aqui, nessa passagem, nesse item, a questão da autorização. Somente 6 daquela assembleia de espírito estavam autorizados a se comunicar, mas nem todos iam se comunicar, só ia se comunicar apenas um, né? E ele fala também a questão da preparação do médium. O médium tem que trabalhar, né, algumas habilidades, né? Ou seja, a paciência, a abnegação, a fraternidade cristã. Ele tem que aprender a calar-se para ouvir o seu íntimo. Tá? Então, pessoas que falam muito, pessoas que são autoritárias, que não aceitam a opinião dos outros, têm muita dificuldade para ser um médium, porque ela não sabe calar. Aí ele faz uma analogia, olha, o médium tem que ser tipo a serenidade de um lago, né? Ou seja, quando o lago está bem sereno, não tem onda, você consegue ver pelo reflexo as imagens do céu. Agora, se tiver ondas, né, se tiver algo que movimente aquela água, você não vai ver nada, você não vai refletir aquilo. Então, se o nosso íntimo, o íntimo do médium, estiver perturbado
pensando no boleto, pensando no problema de saúde da família ou particular, pensando no problema no trabalho, de problemas emocionais, ele não vai conseguir calar o seu íntimo. Ele não vai ter a serenidade. Então, ele diz a responsabilidade do médium em adquirir esses valores internos. Por quê? Porque a parte externa, os espíritos cuidam. Aqui, Alexandre vai dizer, olha, a gente cuida do acordar ao dormir. A gente cuida se o médium tem o que comer. A gente cuida se o médium tem problemas pessoais. Ou seja, os espíritos estão dioturnamente cuidando de nós, para nos deixar em condições de fazer um bom trabalho. Essa narrativa aqui de Alexandre, a gente vai ver em outras histórias, como Humberto de Campos, né, em que ele descreve que o espírito está lá dioturnamente auxiliando para que a criatura viva bem, cumpra a sua tarefa. Então, os espíritos sempre estão a nos propiciar as condições externas. Todavia, eles não podem controlar o que pensamos, o que agimos, o que falamos, o que a gente sente, isso é conosco. É tarefa nossa. Vamos, Fátima, acho que deu para adiantar aqui um pouquinho. Pronto, começando do parágrafo. Boa noite a todos. Boa noite. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeita a compreensão divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto de conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Só um instante, Fábio. Só um instante. Ok. Então, André achou que o médium era a máquina. Era só chegar lá e o médium já com uma caixa de som, né? Se fosse tipo uma caixa de som. O espírito fala e o médium retruca ou repassa aquelas informações. Eles, olha, não é bem assim, não. É um processo intrincado, é um processo complicado a mediunidade. Tá? Não é tão simples. Aí ele diz, olha, vem para cá, acompanha aqui. Aí ele vai dizer, olha, estamos diante do psicógrafo comum, que era alguém que estava separado lá e eles estavam trabalhando. Tinha uma equipe trabalhando no corpo do médium, para deixá-lo em condições de fazer o trabalho sem que a saúde do médium ficasse comprometida. Aí ele diz, ó, nossos auxiliares preparam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. Então, os espíritos bondosos vão lá no corpo do médium e trabalham. Colocam em fluxo magnético para que o médium não fique com a saúde comprometida. Tá? Alberto, isso ocorre com todos os médiuns, em todas as casas desse jeito? Não, gente. Tá? Não. Tá? Não é todas as casas, nem todos os médiuns que têm essa assistência. Essa casa aqui é porque os médiuns trabalhadores levam a sério. Locais em que o médium não se prepara, não estuda, tá? A equipe mediúnica não se prepara, não estuda, ou seja, eles querem improvisar o contato mediúnico, não vai ter espírito do calibre de Alexandre. Alberto vai deixar de ter espírito? Não. Aqui, essa preparação do médium, serenidade, paciência, abnegação, né, essa amor fraterno, a busca de equilíbrio é para contatos com espíritos elevados.
Para contato com espíritos de terceira ordem, espírito perturbado, você não precisa de nada disso. Quanto mais o médium estiver perturbado, melhor. Mas esses espíritos de baixo nível vão se aproximar e vão gostar. Esse tipo de proteção é para trabalhos elevados. Tá? Então, os espíritos cuidam do médium, da saúde do médium, do corpo físico. Aí ele vai dizer, a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Por que ele diz isso? É porque nós, sem o conhecimento, né, mediúnico, sem o conhecimento do estudo do livro dos médiuns, nós acreditamos que o espírito chega, tá, pega o braço do médium e começa a escrever. Por isso que ele diz, olha, a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão do médium, tá? Há processos intricados e complexos que ele vai nos falar agora. Vamos, Fátima. E, ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações dos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse conceito, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Só um instante, pai. Bom, aqui nós vamos entrar na visão, tá? Que o André Luiz vai nos colocar, numa visão que foi potencializada pelo auxílio magnético de Alexandre. André Luiz tinha essa visão? Não. Ele teve a visão porque Alexandre, ele infundiu nele um auxílio magnético, tá? Então, Alexandre pegou e colocou auxílio magnético que permitiu André Luiz ver muito mais do que ele via, ao ponto que ele vai dizer, olha, o poder de visão dele, né, superou do raio-x. Já imaginou, gente, a nossa visão assim, olhar para o corpo e ver detalhes das células, né? Aí que ele vai colocar. Aqui, vamos ter que aprender um pouco mais sobre o corpo humano. Não tem como, aqui é biologia, tá? É biologia pura. Então, vou abrir uma telinha aqui para vocês, para que a gente possa vislumbrar um pouquinho o que ele está falando. Eu vou colocar uma outra tela que eu preparei para que vocês possam entender o que ele está falando aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Aqui. Então, máquina mediúnica, né? Então, André Luiz abriu a mente dele, olhando para o médium, tá? Então, ele vai dizer, as glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeita oficina elétrica, tá? Então, todo centro glandular é uma potência elétrica. Que glândulas são essas? Então, com a visão dele, ele viu o hipotálamo, as glândulas parótidas, ele via a hipófise, a epífise, né? Ele via as glândulas suprarrenais, pâncreas, ovário, testículo, ou seja, as glândulas, tá? Na visão dele, ele viu que elas ficavam luminosas, tal qual aqui essa imagem da direita
meio amarelada, né? Então, ele conseguia ver essas glândulas, esses centros luminosos. Tá? Glândulas são essas: glândula pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, timo, ou seja, todas as glândulas endócrinas, que são aquelas que secretam substância na corrente sanguínea, também as exócrinas, né, que secretam substâncias fora da corrente sanguínea, tá? Como as sudoríparas, as mamárias, salivares. Então, todas elas começaram a brilhar na visão de André Luiz. Aí ele diz, olha, deiti-me, porém, na contemplação do cérebro. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vai ver, olha, os condutores medulares, que são os nervos, né, formavam extenso pavio. Parece um pavio, ó, gente, cheio de nervos aqui, ó, no quadro, e o pavio seria o cérebro e a mente, né? Seria a chama, estaria ali. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela em enormes proporções. Então, é muito parecido com essa imagem aqui. Ele viu os nervos, os condutores, brilhando, tá? Ligado com essas glândulas, tá? Numa cor muito forte, e o cérebro também, né? E a mente emitiu uma luz, ele faz essa analogia como se fosse uma vela gigante, né? Então, está aqui, novamente, ó, os condutores, né? Aqui é a parte nervosa, né? Dos condutores nervosos, os nervos, né? A medula espinal, cérebro, ou seja, o sistema nervoso. Tá? André Luiz estava vendo o sistema nervoso, tá? Por completo. Então, ele disse, olha, parecia um pavio, ó. Está vendo aqui os nervos? Né? E em cima seria a luz que estava emitindo era da mente. Então, como se fosse uma vela gigante, né? Eu acho que a gente parou aqui, ele não continua aí, não. Deixa eu voltar para lá, para a tela. Tá? Deixa eu voltar aqui, para a gente retomar a leitura. Então, veja que a gente está estudando mediunidade, a gente está estudando biologia, tá? E vamos estudar química também, daqui a pouco vai aparecer química, tá? Então, a gente tem que conhecer do que ele está falando, né? O que André Luiz está falando. Ok? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vamos, Fátima. Alberto, na epífise tem o número 1 e tem a nota. Você quer que leia ou não precisa? Sim, pode ler. Porque é epífise, né? Pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais. Tá, O então mesmo que glândula pineal. Pronto. Então, deixa eu voltar, acho que a coisa ela continua, porque eu fiquei aqui. Ó, então, vamos lá. Ele fala do cérebro, né? Que mostrava as configurações, as fulgurações cerebrais. Então, ele estava vendo toda essa imagem e está descrevendo para nós, tá? Então, cérebro, aqui, né? Aí ele fala da epífise, né? Que fica aqui nessa região aqui, tá? A hipófise, a epífise fica mais atrás, que é a glândula pineal, tá? Então, ele diz que as células corticais dos neurônios, né? Deixa eu voltar, só nessa aqui mesmo. Então, cerebelo, né? Aqui a medula espinal, a hipófise, a glândula pineal, a epífise, né? Então, ele diz que estava vendo o cérebro do médium, tá? Então, os lóbulos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. Tudo estava brilhando, gente. Tudo estava brilhando na mente ou na tela visual de André Luiz. Tudo isso estava brilhando, ele está descrevendo, e a gente aproveitou e fez essa deixa eu voltar. A gente fez essa
apresentar esses detalhes para vocês, do que ele está falando dessas coisas aqui. Vamos lá. Vamos, Fátima. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana. Continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Tá, então o André Luiz viu o aparelho, tá? Que naquele momento as glândulas estavam vibrando, tá? Um campo de energias, campo de geração de força, e todo o sistema de nervoso do médium estava visível para ele, e todos eles estavam operando, tá? Ou seja, naquele momento o médium estava concentrado e ele via que estava brilhando, tudo estava brilhando. Já ele disse, é uma observação perfeita, né? Ele pergunta. Aí ele veio, olha, transmitir mensagem de uma esfera a outra, né? Demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Ou seja, não é só chegar no médium, né? Tem que haver uma preparação, tem que haver um corpo próprio, né? Aquele corpo tem afinidade, e aquele médium ele tem que estar de boa vontade ali, tá? Porque ele é que manda, o médium é que manda no corpo. Se ele não estiver ali de boa vontade, não vai acontecer. Se o médium não quiser cooperar, não vai acontecer. E se não houver um propósito consistente, também não vai acontecer. Então, observe a quantidade de esforço que é necessário para que aquela mensagem ocorra. Um corpo próprio, né, capaz de ouvir, mas precisa que o médium queira participar, que o médium esteja ali de boa vontade. Perceba que tinha 18 pessoas lá, só um estava em condições, com boa vontade, cooperação e propósito consistente. Aí ele diz, olha, é natural, além disso, né, treinamento e colaboração espontânea do médium facilite o trabalho. O médium treinado, um médium com estudo, né, e que queira fazer, o trabalho fica mais fácil de acontecer, tá? Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Não é só chegar na máquina mediúnica, encostou o espírito e vai acontecer a mensagem. Não é automático. Tem o querer do médium, né? Tem a preparação do médium, tem a preparação do corpo. Não é só automático, não tem automatismo nisso, tá? Requer muita compreensão de quem, gente? Do médium, tá? Da equipe mediúnica também. Porque se o médium está num local em que ele não confia na equipe mediúnica, nos trabalhadores, ele não vai se sentir à vontade para colaborar. Se ele foi para lá e teve discussão antes, ele não vai acontecer a comunicação. Então, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Consciência de quem? De todos os envolvidos, que é um trabalho solidário, participativo de cooperação para auxílio mútuo. Auxílio, mas também de grande aprendizado. É tanto que ele fala no início, né, que a equipe de colaboradores, de aprendizes encarnados, ou seja, a equipe mediúnica é uma equipe que está estudando, está aprendendo. As mensagens que são levadas para aquele grupo para ser passado, repassado pelo grupo, é principalmente para aquela equipe. É justamente o que aquela equipe precisa para aprender, para compreender. Tá? Vamos, Fátima. Estava admirado. Acredita que o intermediário
Perguntou: possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Só um instante. Aqui, gente, aqui é uma revelação. Em 1944, quando esse livro é lançado, a ciência tratava a epífise como um resquício, né, sem nenhum valor. Não havia conhecimento da função da epífise. Tá? Ou seja, é como se fosse uma sobra da evolução. Não tinha nenhuma função para a ciência médica, a epífise. Somente 12 anos depois que esse livro foi lançado, falando dessa função da epífise, tá? Ou da glândula pineal, é que os cientistas começaram a pesquisar e foram descobrir que ela tem uma ascendência sobre a hipófise e que a epífise ela é responsável pela produção de melanina, aquela questão do sono. Quando a gente dorme, aí ela começa a produzir melanina para que você tenha um bom sono. Ou seja, escureceu, produção. Amanheceu para a produção. Né? Então, eles começaram a descobrir as ações dessa glândula, que é a glândula pineal. Tá? Mas aqui, André Luiz vai trazer algo mais interessante, né? Dizendo que ela é a mais importante. Ela é como se fosse a chavinha ou o telefone. Ela é como se fosse o nosso número de telefone. Né? O Chico diz que o telefone toca de lá para cá, e cada criatura tem uma epífise própria, diferenciada. Nenhuma são iguais. Então, nosso número de identificação está na epífise. Mas ele chama a atenção também, olha. Tu acredita que se possa produzir o fenômeno da mediunidade de improviso? Estou fazendo nada, agora vou dar passividade agora, eu vou servir de médium. Né? Agora eu vou sentar aqui e vou chamar os espíritos a se comunicar comigo. Eles, olha, você acredita que é de improviso? De maneira alguma, tá? A preparação espiritual deve ser incessante. Ou seja, se você tem habilidade, se você tem esse dom da mediunidade, você tem que se preparar sempre. Principalmente as questões morais, para que você seja um vaso que atraia espíritos elevados. Se o seu vaso é sujo em questões morais, desequilíbrio, alteração de ânimo, de humor, né, medicamento, droga, você usa isso, seu vaso está sujo, você não vai atrair espíritos elevados para trabalhar com você. Você vai atrair outro tipo de espírito. Tá? Então, por isso que ele fala, a preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar o aparelhamento sensível. Tá? O cara está ali, foi se preparando para ir para o centro, para a reunião mediúnica. Mas se você tiver uma discussão com um familiar, ou uma discussão no trânsito, né? Ou recebe uma notícia que você não goste, isso vai prejudicar. Por isso que eles qualquer incidente pode perturbar o aparelhamento que é sensível. Você perde as condições ideais para servir de mediunidade naquele dia. Aí ele faz uma analogia como uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora.
Tá bonzinho. Se alguém jogar uma pedra, se você se altera, pronto, quebrou a válvula, naquele dia não vai acontecer aquela mensagem, tá? Aí ele fala, além disso, da preparação espiritual do médium, aí ele fala, a cooperação dos espíritos, principalmente com a cooperação magnética, é fundamental para a execução da tarefa. Ou seja, numa reunião mediúnica, os espíritos trabalham com o magnetismo para que aquele aparelho possa funcionar bem. Tá? Ou seja, o médium está ali, eu estou sozinho, vamos chamar o espírito. Não. Há muito tempo, antes de você chegar lá na casa, né, no centro espírita, na reunião mediúnica, os espíritos já trabalharam com você, já fizeram enxertia magnética para equilíbrio, para que você chegue bem. Então, essa cooperação, ele chama que é fundamental, a cooperação dos espíritos para a execução da tarefa. Aí ele pede, examine atentamente aquele aparelho mediúnico, que era o médium, né? Estamos notando a singularidade do corpo e perispiritual. Ou seja, André Luiz, ele sai do cérebro e começa a mostrar o perispírito do médium, tá? Aí eles podem reconhecer agora que todo o centro glandular, ou seja, todas as glândulas, hipófise, epífise, hipotálamo, né, o próprio cérebro, as tireoide, paratireoide, renais, suprarrenais, todas elas estão ativadas. É uma potência, ele chama, é uma potência elétrica. Tá? Está gerando energia. Todas as glândulas, na hora do trabalho mediúnico, elas estão gerando energia. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho mediúnico, ele desgasta bastante o médium. O médium gasta muita energia naquele processo. É um aparelhamento frágil e ainda tem um desgaste tremendo. Tá? Vamos, Fátima. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, se partando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida, o sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, aí entre parênteses, corpúsculo de início. Aí tem aqui, no rodapé, pequenos grânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituído pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Sim. Necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimos de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Tá, só um instante. Então, vamos voltar lá para nosso corpo humano, tá? Então, ele está dizendo que para acontecer
a mensagem, os trabalhadores do plano espiritual, tá? Eles têm muito trabalho. Eles trabalham antes do médium chegar na casa, tá? Antes do médium chegar na casa, eles já estão trabalhando com o médium, tá? E só que, às vezes, nós, daqui encarnados, a gente não percebe disso. Acha que é só ir. Não, eu vou para casa agora. Aí enche a barriga, come demais, né? Fica, janta ou come muita besteira e se manda para lá, sem a preparação adequada, né? Mas, mesmo assim, os espíritos vão lá e tentam corrigir isso, tá? Aí ele faz simulação, olha, esses trabalhadores são como crianças, eles não sabem a dificuldade que tem para deixar o médium em condições, né? Aí, ó, muito antes da reunião, gente, muito antes da reunião, ou seja, antes de você chegar no centro, tá? O servidor já foi objeto da atenção especial. Ou seja, antes de você sair de casa, os espíritos já estão trabalhando com o médium, tá? Para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Aí ele diz, olha, foi convenientemente ambientado, ao sentar aqui, foi assistido por vários operadores. Antes de casa, os espíritos já estão trabalhando. Quando chegar lá, mais trabalho, tá? Mais trabalhadores estão trabalhando no corpo perispiritual e no corpo orgânico, para que o trabalho ocorra a contento, tá? Aí ele fala, antes de tudo, as células nervosas receberam coeficiente magnético. Célula nervosa, quais são? Todo o sistema, neurônio, os nervos, todos eles já receberam auxílio magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de início, que Fátima disse o que era. Ou seja, são elementos que produzem proteínas, que são necessários para as mensagens. Tá? Então, vamos lá, vamos só mostrar aqui um pouquinho esses itens que ele está falando. Tá? Deixa eu parar aqui e botar a outra imagem. Tá? Deixa eu trazer aqui. Então, vamos lá. Ó, as células corticais, que são os neurônios, e as fibras nervosas, com suas tenas ramificações, constituem elemento delicadíssimo na condição das energias. Então, era como se ele visse, André Luiz, com a sua visão, ele visse o neurônio, ele visse as sinapses que estavam ocorrendo em todas as células. Né? O André Luiz, na sua visão, ele conseguia ver esse tipo de imagem aqui, ó, as sinapses estivessem ocorrendo. Aí ele diz, olha, sob a luz mental indefinida, a epífise emitia raios azulados. Onde fica a epífise? Tá? Lóbulo frontal, pré-frontal, ela fica mais ou menos aqui, ó, a epífise. A hipófise fica na frente, a epífise fica mais atrás. Tá? Então, aqui é a epífise, ó. A altura dos olhos, ó, aqui os olhos, tá? Seguindo a altura, fica na altura dos olhos, só que na parte mais protegida do cérebro. Tá? A epífise fica na parte mais protegida, acima do hipotálamo. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, ele diz que ela emitia raios azulados intensos. A epífise, na visão de André Luiz, ela estava brilhando de uma forma diferente. A epífise ela tem a função de regulação do sono, né? Na melatonina, e dos ciclos menstruais. Foi descoberto posteriormente isso, que são funções da epífise. Mas ela tem uma ascendência sobre a hipófise. A hipófise é que produz os cortisóis e as adrenalinas, lá nas suprarrenais, que é dos rins. Tá? Então, na hora que a epífise está atuando, a hipófise ela é ativada e produz-se adrenalina, noradrenalina, norepinefrina e os cortisóis. Tá? Tudo ao mesmo tempo é lançado no corpo. Ó, no exercício mediúnico, né, de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante.
Por quê? Ela vai ser o portal, gente. Tá? A epífise, ou a glândula pineal, é o portal por onde vai chegar a mensagem, por onde vai chegar a mente do espírito comunicante. Ela é que vai dosar e permitir essa sintonia com o mundo espiritual. Por isso que ela desenvolve o papel mais importante. Tá? Então, olhando aqui direitinho, hipófise fica na frente, né, do lobo frontal, a epífise mais à frente, ó, acima do cerebelo, aqui a medula espinhal, e aqui a massa cinzenta do cérebro. Então, ela fica aqui nesse assoalho, aqui, bem protegida, ela é do tamanho de uma ervilha. A gente, no próximo item, capítulo 2, vai falar especificamente sobre ela, tá? A gente vai ter mais detalhes, mais oportunidade. Então, ele vai falar, ó, os lóbulos, né? Frontal, parietal, occipital. Então, ele mostra aqui, e dentro, né, abrindo aqui nesse corte vertical, você vai ver a pineal aqui. Então, basicamente, aqui, ó, na direita, todos os nervos, e a epífise fica aqui na cabeça, tá? Ele vai dizer, ó, as células nervosas, né, receberam um novo coeficiente magnético, ou seja, os cooperadores espirituais colocaram auxílio magnético nas células nervosas, ou seja, nos neurônios e nos nervos. Eles calibraram ela, tá? Para que não houvesse perda lamentável nos tigróides. O que é tigróide? Ó? Esses corpúsculos aqui, ó, escurinho, no neurônio, na célula do neurônio aqui, ó, fica no citoplasma. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá? Na seta, ó. Esses corpúsculos de início. Elas produzem proteínas, tá? Então, são acúmulos basófilos encontrados no citoplasma do corpo celular e nos detritos do neurônio. Eles são formados por retículos endoplasmáticos, rugoso e polirribossomo, ou seja, são os mensageiros. Quando tem algo que o corpo precisa transmitir, ele produz os ribossomos, né, e o polirribossomos. São proteínas que são jogadas no sistema e que vai transmitir, através da sinapse, ela vai transmitir a mensagem. Isso para o quê? Processo de inteligência, tá? Sendo grande responsável pela intensa síntese de proteína, inclusive os neurotransmissores, tá? Então, aqui é produzido no corpus de nível os ribossomos, polirribossomos, que mandam os neurotransmissores. E ele continua falando, ó, o sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo, tá? Sistema nervoso simpático, autônomo, ou seja, aquele que não precisa da nossa ação. Coração, fígado, intestino, não precisa. Então, eles foram lá no sistema nervoso, tá? Eles foram lá no sistema nervoso simpático e é como se eles tivessem colocado energia nesse sistema, tá? Eles, ó, receberam auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago é um nervo que sai aqui da coluna medula espinal, que se liga ao pulmão, coração, fígado, estômago, intestino. Diz que o nervo vago é o mais longo e complexo dos 12 nervos do nervo craniano. Ele atua como uma via de comunicação bilateral entre o cérebro e os principais órgãos internos, coração, pulmões e trato digestivo, sendo a principal estrutura do sistema nervoso parasimpático. Ou seja, eles foram lá no nervo vago e também influenciaram magneticamente. Para quê? Para que o intestino, tá, não possa comprometer naquele momento. É como se neutralizasse. Por exemplo, você está o médio lá e tivesse um soluço, né? Ou gases, né? Ou uma alimentação difícil de ser digerida e ele mandaria informação ao cérebro. Então, eles vão lá no nervo vago e neutralizam para que os órgãos, principalmente o intestino, não comprometam naquele momento.
Ele diz, o nervo vago, o nervo pneumogástrico, é um nervo que controla as funções vitais, como frequência cardíaca, respiração e movimento do trato digestório. E é responsável também por reflexos como tosse, deglutição e vômito. Então, ao médio, ele deu vontade de tossir, né? Então, o que os espíritos fazem? Vão no nervo vago e impede que haja essa questão da tosse, do vômito, né? Então, está dando passividade a um espírito que está com problema. Então, ele dá vontade de vomitar. Não vai vomitar porque os espíritos já trabalharam isso. Então, aqui nós vamos ver o nervo vago, ó, ligado ao coração, aos pulmões e ao trato intestinal. Os espíritos disseram que agiram nesse nervo, para que não houvesse o comprometimento. Eles dizem que agiram também nas suprarrenais. Ele diz, olha, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina. Aqui, ó, suprarrenais. Tá? E fica em cima dos rins. Produção de adrenalina de que precisamos para atender o dispêndio eventual de reserva nervosa. Tá? Tudo isso foi feito pelos espíritos. Glândulas suprarrenais ou adenais são pequenos órgãos endócrinos, ou seja, secretam os hormônios dentro da corrente sanguínea. Tá? Órgãos endócrinos em formato triangular, localizados no topo de cada rim. Aqui, em formato triangular, no topo de cada rim. Elas são cruciais para a sobrevivência, produzindo hormônios vitais como o cortisol, que é o hormônio do estresse e metabolismo, da aldosterona, pressão arterial e sódio, adrenalina, reação de luta ou de fuga. Tá? Então, voltamos aqui. Alberto, o que quer dizer tudo isso? Está muito complicado, né? O que você está querendo dizer tudo isso? De tudo que foi falado aí, que os espíritos agiram, tá, no sistema nervoso. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá? Tudo que você falou aí, que os espíritos agiram nas glândulas suprarrenais, produziu adrenalina, cortisol, do estresse. Gente, o que ele está dizendo aqui é que a mediunidade ou o processo mediúnico, ele gera estresse no médium. O médium, ele ativa a sua percepção. É como se ele ficasse ligado e receber todos os estímulos possíveis. Então, ele entra em estado de hiperexcitação. É isso que ele está dizendo. O médium entrou em estado de hiperexcitação. Tudo ligado. Ou seja, o hormônio do estresse, o hormônio de fuga, adrenalina, tá? O batimento controlado para que o intestino não tenha as suas reações e não atinja. Ou seja, houve uma hiperexcitação do corpo do médium. Ele está hiperexcitado, ou seja, a mediunidade, ela provoca hiperexcitação no médium. É isso que ele está dizendo. Todos esses órgãos, nervos ativados, para quê? Para propiciar essa ligação com o mundo espiritual, para que as percepções do médium fiquem altamente ligadas e ele possa perceber a aproximação do que quer que seja, principalmente do elemento espiritual. Vocês entenderam isso? Que o médium ficou super excitado? E aí? Mediunidade não é passividade, é ativação. Por isso que há gasto energético. Por isso que eles equilibram os nervos, por isso que eles excitam a produção de proteínas, dos hormônios de comunicação. Para quê? Na hora que precisar da comunicação, esses corpúsculos de risco vão lançar esses hormônios para produzir os fenômenos de inteligência. Então, o médium fica super excitado, há um gasto de energia gigantesco.
Por isso que ele diz que as glândulas são motores energéticos. Tudo ligado, tudo é energia brilhante, ou seja, uma produção de energia fabulosa para que ocorra o fenômeno da mediunidade. Entenderam, gente? Nós vamos parar aqui, porque é muito Eu tenho uma dúvida. Pois não, vamos. Eu vejo que ele faz uma descrição muito detalhada da anatomia e tal. O autor do livro, ele era médico, ou tinha algum conhecimento de medicina, ou tudo isso foi lhe passado por inspiração? Esse livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele não tinha nem o primário completo, tá? Esse médium, ele não tinha nem o primário completo. Ou seja, aquelas educação fundamental ele não tinha, tá? O espírito que está se comunicando, ele retrata em nosso lar como tinha sido um médico, na última encarnação dele tinha sido médico. As fofocas do além-túmulo, né, a revista Cara de Além-túmulo, identificaram esse espírito André Luiz como sendo o famoso médico sanitarista Carlos Chagas. Então, era um médico, ou seja, a fala do espírito é de quem conhece. Para nós que conhecemos pouca anatomia, né, ele despeja essas informações. Mas estudar espiritismo, gente, não é bater tambor. Nada contra quem bata tambor. Estudar espiritismo é estudar o corpo humano, é estudar o sistema nervoso, todos os sistemas, ou seja, é estudo aprofundado da biologia. Tá? Então, ele traz essas informações biológicas que estão acontecendo no corpo do médium, ou seja, dizendo para nós, olha, no momento do transe mediúnico, o médium está superativo. Há um gasto de energia gigantesco. Aí ele mostra a visão espiritual. Olha como é que fica as células. Olha como é que está o sistema nervoso. Se não houvesse a compensação dos espíritos, esse médium entraria em um estresse tremendo. É tanto que depois do transe mediúnico, muitos médiums ficam com cãibra. Muitos dão vontade de comer, de repor as energias. Por quê? O gasto energético é gigantesco. Então, a psicografia não é só chegar e pegar a mão do médium, não. Tá? O espírito pegar o braço, não. É muito, mas muito trabalhoso. E a gente, por não perceber isso, né, não ter esse conhecimento, não dá valor. O médium não se prepara, o médium come de um tudo, enche a barriga de churrasco e chega lá querendo fazer ou trabalhar no transe mediúnico. Imaginou o trabalho da espiritualidade, como ele está descrevendo aqui, o Alexandre? Antes de começar, antes de chegar no centro, já está sendo tratado. Chegou no centro, vai ter todo esse aparelhamento para que, na hora do transe, se produza a quantidade de energia necessária, sem comprometer a saúde do médium. Tá? Perguntas, colocações? Nós vamos parar aqui, porque é muita informação. A gente vai voltar de novo no próximo a rever esses órgãos. Tá? É importante a gente conhecer, porque ele está falando, está citando nomes. Então, a gente tem que saber o que cada órgão fala, para a gente entender essa dimensão do que é um transe mediúnico. A psicografia, a psicofonia, tá? Da cura, todos eles têm esse gasto energético. Tranquilo? Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta? Fátima, nós vamos parar aqui nessa página, tá bom? Tá certo, já marquei. Pergunta, gente. É muita informação. Hoje foi bastante, hein? Hoje o negócio foi técnico. Nós estamos trabalhando biologia, na próxima a gente vai trabalhar química. Nós vamos para química. Vamos voltar nas aulas de química. Só tem um detalhe, Alberto. Oi, fala aí. Esse grupo, na próxima encarnação, já vem preparado para trabalhar na saúde. Aparecida, se eu estiver falando besteira, Aparecida, me corrija, entra aí, tá?
Não, Porque- tá ótimo, a Então, aula tá perfeita. Perfeito, Tá bom? tratamento. Perfeita. Maravilha. Releiam esse capítulo várias vezes. Vá na internet, pesquise para clarear melhor o que esse Espírito está falando para a gente, tá bom? Para a gente poder entender a dimensão do que é um transe mediúnico, à luz do Espiritismo e de informações novas trazidas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através desse livro psicografado. Beleza? Então, só agradeço a vocês por estar aqui, por me aturar, tá? Obrigada a você, Espiritualidade Alberto. amiga, que nos conduziu até aqui, a todos vocês, esses corações irmanados, de vários estados que estão aqui, e que esse estudo possa ser divulgado. Divulgue, gente, divulgue para outras pessoas, para auxiliar de alguma forma, como tem auxiliado a gente, tá bom? Jesus abençoe, tenhamos uma ótima semana, todos possam beber dessa água e nos fortalece. Meu muito obrigado, que Jesus abençoe a todos vocês. Amém.